Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a criança interior ferida. Hoje a gente eu vou receber a minha amiga Neide, que é terapeuta sistêmica, trabalha com constelação familiar e com hipnoterapia. Vamos esperar a galera entrar para a gente iniciar essa live que vai ser incrível. Vamos lá, convidar a Neide para entrar aqui. Esperar um pouquinho. Boa noite, Neide. Ei, boa noite, Mica. E aí, tudo certo? Tudo certo? Você tá me ouvindo? Tô escutando sim. Você também tá me escutando? Normal? É, eu tô, mas eu devia estar te escutando pelo fone de ouvido, mas tudo bem. Às vezes dá um errinho, às vezes, por causa do fone de ouvido na live. Ah, então tá bom. Vamos esperar um pouquinho a galera entrar para a gente iniciar. Já temos 12 pessoas. Quem está entrando quiser compartilhar com as outras pessoas, pessoas que necessitam. Que hoje o tema da nossa live vai ser algo muito legal, que vai ser sobre a nossa criança interior ferida, né? Então a gente vai fazer uma conversa muito divertida sobre isso. Boa Ah, que noite a todos que legal. estão entrando. Olha quanta gente Neide, legal, a Dani. Dani, oi! Quando eu entro na live dela, ela tem que me falar, dizer tchau, então eu tenho que fazer tchau para ela também, né, Dani? boa noite para o Paulo A também, que fez a Bárbara, formação com a gente. Thelma, nossa, quanta. Deixa eu ver Patrícia, que quem está legal. aí. Sejam bem-vindos. Que vão compartilhando com os amigos. O TI, que estava na faculdade comigo em Itajaí. Boa noite, TI. Vamos lá, a galera tá entrando. Daqui a pouco a gente inicia. Isso mesmo. Uhum. Segurem as Neide, suas então acho que dá para a crianças. gente começar uma conversa, apresentação, então, até a galera entrar. Neide, tem uma primeira pergunta para a gente iniciar essa apresentação, tá? Aham. O que as pessoas ainda não sabem sobre a Neide, que hoje a Neide se sente confortável em falar para elas? Nossa, que pergunta profunda. Esse vai ser o nível da live, vamos lá. Ai, ai. Na verdade, eu sou uma eterna buscadora, né? Eu estou nessa trilha de autoconhecimento há muitos anos. E o meu sonho era ser psicóloga, mas na minha época, a faculdade de psicologia era tempo integral, então meus pais não tinham condição de me bancar tempo integral na universidade. E aí eu fui fazer outras coisas, enfim, acabei fazendo direito, mas como paciente, como cliente, eu sempre fiz terapia. Por quê? Porque eu tinha uma inquietação, eu tinha um desconforto que eu não identificava. Então eu ia buscar ajuda, né? Eu sempre validei muito o processo terapêutico. E aí a vida foi me encaminhando, eu era advogada na época, e eu passei por uma experiência profundíssima, agora está fazendo 36 anos isso, que é o processo Hoffman da quadrinidade, que foi um marco na minha vida, foi uma transformação muito profunda, e a partir daí eu ainda continuei advogada, depois de alguns anos eu me rendi à formação como professora do processo. E aí eu trabalhei anos e anos aplicando um curso de autoconhecimento, que é o processo Hoffman. E aí foi a minha, eu vejo que foi o marco mais profundo, né? Embora eu fizesse terapia antes, Mica, eu acho que o processo Hoffman me deu um ferramental muito poderoso para que eu pudesse olhar para mim com mais compaixão, com mais aceitação, e até com perdão pelos meus erros passados e assim, com a ideia de agora vamos fazer tudo de um outro jeito. É claro que de jeito nenhum eu me sinto perfeita. Tem gente que fala assim, nossa, 36 anos que você está aí fazendo terapias e... Sim, mas a nossa vida é crescer, na minha opinião. Então eu estou sempre buscando, né? E uma coisa que talvez nem todos saibam é que hoje depois, né, de ter feito o processo e tudo mais, eu fiz várias formações. E uma que me encantou, porque era muito complementar ao que eu fazia no processo, foi a constelação.
Eu honro, respeito essa técnica, eu vejo que ela é muito profunda, muito transformadora, foi para mim, e eu aplico. E anos depois, eu vivi a experiência, e essa com você, que foi a formação como hipnoterapeuta clássica. Eu tinha feito a hipnoterapia ericksoniana, e aí eu fiz a formação na clássica. E aí eu me apaixonei, porque ela também tem muito a ver com aquilo que eu compreendo que seja necessário para o crescimento humano, para o crescimento emocional e total, né, do ser humano. Então é isso. E hoje você atende em São Paulo, isso? Eu atendo em São Paulo, na Zona Viu? Oeste. Essa pergunta foi tão profunda que eu nem fazia ideia que você tinha sido advogada já. Então, por isso que eu nem tinha te falado. Eu já fui. Começou tudo por lá, então. Outro dia eu estava Legal. vendo os meus diplomas, porque eu vou fazer, vou colocá-los na parede finalmente. Uhum. E aí eu falei, eu encontrei, né, o meu diploma como advogada e deixei de lado, né? E aí a minha amiga que vai me ajudar, na verdade a arquiteta que vai me ajudar a pregar os Diplomas? diplomas, né? Ela falou assim, ué, por que não o de advogada? Porque daí você mostra uma transição de carreira. E é Uhum. verdade. Então, eu ainda sou advogada. Eu tenho a OAB, se você entrar na Ordem dos Advogados, você me encontra lá. É, mas eu honro também essa parte da minha história. E é isso que essa parte que você fala, eu honro essa parte nessa história, já entra também a parte da nossa criança interior, que daqui a pouco a gente vai falar também, né? Sim, Que é uma sim. parte nossa. Você sabe que tudo, isso é o que eu compreendo ao longo, e tenho compreendido ao longo dos anos. O que nos move, o que nos norteia, na verdade, são fatos, são acontecimentos, são aprendizados que nós tivemos na nossa infância. Então, quando, agora falando para você que eu sou advogada também, a minha criança, eu desde muito cedo, eu era a justiceira, sabe? Eu defendia os fracos, os amiguinhos, né? Eu defendia os que eram fracos. Eu defendia a minha mãe do meu pai. Meu pai era muito bravo, ele nunca encostou o dedo em ninguém, mas ele era muito ameaçador. Eu costumo dizer que essa minha cara de pitbull, quando estou séria, é do meu pai. Essa expressão é dele. E eu era a paladina, né, da minha casa, embora eu fosse a menor, a caçula. Então, eu me tornei advogada porque advogados, em tese, defendem aqueles que são fracos, enfim, que têm um direito não atendido. Da mesma forma, eu enveredei para a terapia porque é uma forma também de ajudar as pessoas a se organizarem emocionalmente, né? Que era uma demanda minha, né? Eu sempre busquei isso. Muito, muito legal. Você falando dessa transição, há pouco tempo, acho que uns 5 anos atrás, o meu sonho desde criança era ser militar e ajudar as pessoas. Então eu também tinha isso de querer ajudar pessoas. Fazer uma coisa Uhum. dentro do direito. Pensava até fazer advocacia e tudo. E depois que eu tive essa experiência lá dentro, eu vi que aquela não seria a minha essência, a melhor forma de fazer aquilo. Aí eu comecei entrando nesse meio, que até mesmo, até no primeiro, vou trazer para a galera, que no primeiro dia de curso, a gente estava lá, eu estava sentado numa mesa à frente, a Neide estava sentada numa mesa atrás. E o nosso professor falou para a gente se apresentar com uma técnica que ele tinha falado, e eu me apresentei para a Neide, e a Neide se apresentou para mim. Daí ela falou do processo Hoffman, e eu pensei, eu nunca ouvi falar disso, nem sei o que é isso, fiquei pensando, mas faz tanto tempo que naquela época, quem não sabe, era 3 meses, né, É, Neide? Três é. meses de autoconhecimento. Então eu pensei, meu Deus, cara, que caminho, que jornada, mas também, que nem você disse, teve altos, teve baixos, para você se conhecer, você mesmo se define como uma buscadora,
não é aquela que não se define como uma dona de verdade, a buscadora de uma melhor forma para ajudar as pessoas ao seu redor, né? Sim, sim. E naquela época, imagina, eu era solteira, morava com os meus pais, e eu tive que sair da minha casa e ir morar. Na época, eu fui morar na casa da minha professora de francês. Ela foi minha professora muito antes, né? Mas a filha dela fazia o processo e Uhum. ela que me apresentou. E aí eu acabei morando com ela esses 3 meses, porque não podia ter contato nenhum com pai e mãe. Uhum. E mesmo assim eu fiz e foi maravilhoso. E você sabe que você estava mencionando isso de esse desejo de ajudar as pessoas, né? De contribuir com as pessoas. E eu falei para você que desde criança, né, eu tenho esse perfil. E essa semana o Michael Arruda, que é o presidente da Omni, ele disse a nossa, ele não falou missão, mas a forma como o hipnoterapeuta ajuda o outro a se transformar, a transformar a sua vida, é através da hipnoterapia. Naquele horário em que você está fazendo e aplicando a hipnoterapia. A maneira de você continuar contribuindo com as pessoas, com a transformação das pessoas, é você ir para as redes sociais. Porque eu tenho uma Uhum. resistência, né? Embora eu transite muito bem, mas eu tenho uma resistência de ficar falando todo dia e fazendo live, fazendo story, não sei o quê. E é uma resistência que eu preciso vencer, porque é verdade. Agora nós temos 26 pessoas nos assistindo. O que nós estamos falando pode ajudar essas pessoas a refletirem, pode levá-las a uma reflexão que elas não tiveram até hoje. Ou, sabe, às vezes é Uhum. uma frase, é uma fala. Isso. Aham. Que vai Então, conectar ali internamente. isso. Então, o objetivo é esse. E porque a nossa transformação se dá de dentro para fora. Muitas pessoas buscam, e eu já recebi algumas pessoas com essa postura, me procurando para que eu resolva a vida delas. Ninguém pode resolver a vida de ninguém, né? Eu posso resolver, quando muito, a minha, né? Mas eu posso cuidar da minha vida a partir do meu interior. E pela hipnose, né? A hipnose fala da mente, né? Ela explica o modelo da mente de uma forma muito didática, muito simples, né? Que nós temos a mente consciente, que é essa que nós estamos usando aqui, estamos falando, pensando, nos lembrando de algumas coisas, racionalizando, enfim. E aí, essa é a mente consciente. Nós somos muito críticos na nossa mente consciente. Nós analisamos, né? A nossa mente consciente é cheia dos certos e os errados, né? Tenta dar uma explicação para tudo. Julgamentos, críticas, enfim. A força de vontade está no nosso consciente. Se nós realizássemos tudo aquilo que nós quiséssemos, né? Puxa, eu quero tanto fazer exercícios físicos toda manhã, eu quero acordar às 5 horas da manhã. Muitas pessoas relatam esse desejo, que tem prazo de validade. Dura uma semana, dura duas. Você que está nos assistindo aí, você reconhece isso? Que você muitas vezes tem vontade de fazer alguma coisa que você sabe que é boa para você, mas isso tem uma duração e depois você desiste, ou por um motivo ou por outro, sempre com a mente consciente, justificando os nossos atos, mesmo que sejam nocivos para nós, né? Então, a mente tem a mente consciente, mas a mente consciente, na verdade, ela é responsável por 5% daquilo que a gente faz. E 95% do que nós fazemos é por conta da nossa mente subconsciente.
E na nossa mente subconsciente está toda a nossa história. Estão todas as nossas emoções, estão todas as nossas vivências. E é óbvio que é no nosso subconsciente que mora a nossa criança interior, que viveu toda aquela história e viveu pela ótica infantil. Ó, a Thaís está concordando aqui que também que tem coisas que ela queria fazer, mas no meio do caminho desiste. A Mas bateria acabou. é isso, porque a nossa mente... Agora há pouco eu estava assistindo uma live do Vitor Sorrentino, que é um cara que eu admiro pelos valores que ele tem, e ele estava dizendo que o que nós pensamos vale, em resumo, né? O que nós pensamos é muito menos do que aquilo que nós temos. O que nós pensamos não adianta se nós não tivermos uma congruência, né, com os Uma nossos cor. valores, com aquilo que está dentro de nós, né? Então, a nossa criança foi quem sofreu, foi quem venceu os desafios, com menos recursos do que nós temos hoje. Não é? Só eu tenho uma cachorrinha aqui que acabou de Quer pisar no participar da pé. live? E a nossa criança interior, ela viveu a vida, ela enxergou o mundo pela ótica e pelos recursos que ela tinha. Então, por exemplo, quando eu falei que meu pai era muito bravo, Mica, eu só descobri o meu pai e a minha mãe aos 29 anos, quando eu fiz o processo Hoffman. Porque até então, eu tinha dentro de mim que o meu pai era vilão e a minha mãe era uma coitadinha, vítima, que quem mandava era o meu pai. Quem está falando aqui? Costumo dizer que é a criança quem busca ajuda terapêutica. Exatamente, Leia. É minha Exatamente. mãe. Ah, você está brincando? Leia, parabéns. Eu amo seu filho. Aliás, quem não ama, né? Mas ele é um... Nossa, que maravilha. Parabéns. Você está de parabéns pelo teu filho. Mas é isso mesmo. A nossa criança vai crescendo e nós nos tornamos adultos com as crenças que a nossa criança tinha. Então, quando eu via o meu pai bravo, eu achava que ele era o todo-poderoso e a minha mãe era uma vítima coitadinha. Quando eu fiz um trabalho profundo, terapêutico, eu descobri que o meu pai tinha aquela cara de pitbull porque ele era muito inseguro. Ele era super ciumento. Então ele era super inseguro. E a minha mãe, com aquele jeitinho, a minha mãe, as minhas amigas chamavam ela de camafeu. Ela era toda delicada, toda bonitinha. Ela era uma mulher de uma força impressionante. E ela, com o jeito dela, ela levava o meu pai para onde ela quisesse. Então, só que a minha criança via o meu pai pela ótica infantil e via um vilão e via a coitadinha. E essa criança habitou a minha história e norteou as minhas atitudes, os meus medos, durante muitos anos, até que eu fiz um trabalho terapêutico. E que eu pude perceber quem era de fato a minha mãe e quem era de fato o meu pai. Né? Então, a nossa criança interior, ela precisa ser ouvida. A gente identificando que é a criança. Que em alguns momentos ela tá gritando, chamando, tentando chamar a nossa atenção, né? Ela tenta estar ali, eu tô aqui, eu preciso de ajuda, eu tô sozinha. E isso acontece quando a gente tem algum sintoma de ansiedade, de medo, ou até mesmo um momento muito feliz de contemplação, que não é só você ali, é aquela criança, se você tem um contato com ela, admirando aquilo, vivenciando aquilo. Mas, que nem eu se disse, a interpretação que ela dava naquele momento, que nem você trouxe a situação do seu pai, a maturidade que você tinha naquele momento,
é que ele era o mal da história. E você foi desenvolvendo, teve um olhar para a criança. Que isso não acontece de forma consciente, que as pessoas chegam no consultório e falam assim, ah, aconteceu tal coisa no meu passado com meu pai, com a minha mãe, mas eu já perdoei eles. Isso não atrapalha mais minha vida. A gente vai para a sessão, quem que aparece ali? É o pai e a mãe, muitas vezes. E muitas vezes a mãe tem muita influência nisso também. Com certeza, com certeza. Sim, e a Jane está dizendo que identificou com essas histórias, e o Douglas, oi Douglas, chega uma hora que nós largamos de lado aquilo que estamos tentando, exatamente. E esse largar de lado é porque na nossa mente consciente existe a nossa parte que racionaliza, que analisa, e se o nosso subconsciente não vê sentido naquilo que é proposto, nós não aceitamos. E por isso nós esmorecemos. Se não fizer sentido para o que está na nossa mente subconsciente, nós não fazemos. Eu fumei durante muitos e muitos anos. E eu gostava de fumar. E no processo Hoffman, eu fiz várias vezes, né? Mas numa das vezes que eu fiz o processo, eu parei de fumar. Eu não parei antes porque não fazia sentido para o meu subconsciente. Naquele momento, foi um marco mesmo. Quando fez sentido, de verdade, eu pude enfrentar a vida sem a minha muleta, que era o cigarro. Né? Então, Douglas, falando para você, é verdade. Nós acabamos desistindo porque no nosso subconsciente aquilo que nós estamos querendo não faz sentido. E não faz sentido porque muitas vezes você vai dizer, nossa, Neide, mas por que não faz sentido? Eu estou querendo tanto mudar a minha vida, eu estou querendo tanto fazer uma coisa que eu sei que é saudável para mim, como que meu subconsciente não deixa? Porque no nosso subconsciente mora justamente a nossa criança interior. E a nossa criança interior sente medo e nos protege pela ótica dela. Então, uma coisa que era assustadora para a sua criança interior e que hoje, para você adulto, não é, está registrado no seu subconsciente. E você não percebe isso, que está no seu subconsciente. Né? Por isso que uma terapia, a hipnose, a hipnoterapia o objetivo dela, justamente, entre aspas, enganar o filtro que existe entre a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente. Né? Então, aí, com a hipnose, é como se nós dessemos um salto e passássemos por esse filtro e adentrássemos, quer dizer, a pessoa vai adentrar o seu subconsciente. E aí vai acessar essas dores, vai acessar essas feridas e vai ressignificar essas experiências. Ah, mas eu tive muitos traumas na minha vida, Neide. Foram coisas que aconteceram que eu não vou esquecer. Não estamos falando de esquecer. A sua criança viveu. E ela seria a mesma coisa que você dizer, sabe quando a criança cai? Ah, não foi nada. Cara, ela está com um rombo assim no joelho. Não, não foi nada, não foi nada. Antes de casar, Sara. É a mesma coisa que você falar isso com sua criança. Não, não, não. Doeu. Aconteceu. E você compreende a dor da sua criança. Só que você vai, com a hipnose, você vai olhar para aquele fato a partir de um outro ponto de vista. E você vai ter condições, com toda a técnica, né? Você vai ter condições de olhar para aquilo e aquilo não ferir mais você. E não é passe de mágica. É uma técnica que é muito profunda e que, como atua no nosso subconsciente, ela pode ser muito rápida. Né? Que também não é assim, normalmente nós dizemos que o nosso foco é trabalharmos aquela questão em uma sessão.
Mas é claro que aquelas coisas mais profundas em nós, muito provavelmente você vai precisar de mais do que uma sessão. Por quê? Porque você viveu anos e anos e anos com as consequências daquele fato. E as consequências podem ter vários desdobramentos. Embora, na psicanálise, você tratando um evento, é como se fosse um efeito dominó, né? Você trata um Uhum. evento, ele vai derrubando os Vai perdendo a subsequentes. cor. Vão perdendo a força. Só que pode ser que pipoque? Pode ser. E isso não desmerece em nada o seu processo. Né? E não desmerece em nada a profundidade do trabalho que você fez com a sua criança interior. Me perguntaram aqui, o sono é um indicativo de fuga? Pode ser. Dependendo a fuga que é, qual situação que seja, né? De qual forma Sim, que seja. sim. Eu costumo contar isso. O meu ex-marido, ele tinha uma família onde não se discutia. Mas as pessoas ficavam de mal uma semana sem se falar, por exemplo. Na minha casa, as pessoas discutiam e lavavam a roupa suja. Então imagina, eu casada com um cara desse. Eu lá, imagina o meu poder de argumentação, né? Cara, ele chegou a dormir no meio de uma discussão. Isso é um sinônimo de fuga, né? Muitas vezes, sim. Sabe, não dá para a gente ser taxativo. O sono é um indicativo de fuga necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso que o trabalho terapêutico, ele é sempre individualizado. É claro que tem um norte, é claro que tem uma... vamos chamar de protocolo, né? É claro que tem uma vivência do terapeuta, mas tem a pessoa que está ali diante de nós, que vai trazer a sua história, que tem uma análise combinatória entre o pai e a mãe, entre os ancestrais, se a gente for pela análise sistêmica, né? Vem toda a carga dos ancestrais, enfim, aquela pessoa é única. Né? Então, o sono pode ser um indicativo de fuga, a bebida, a comida, o exercício físico, o sexo, a pornografia, todos os vícios e as compulsões, né? Normalmente são uma fuga, são uma fuga de... eu não quero olhar para aquilo que está me ferindo, então eu vou fugir através de algo ou que me deixe fora, né, da minha consciência, ou que me dê um prazer imediato, porque eu não sei lidar com aquela dor. Aliás, eu não sei nem que dor é. Que a fuga seria a presença de um desafio, né? E o nosso cérebro, ele não gosta de desafio, ele quer manter naquele processo de calmaria. Então, como ele gasta muito a nossa energia, ele vai tentar manter a gente ou estagnado, parado no mesmo lugar, ou levar para algum lugar que ele fique mais confortável ainda. E aí, que nem você trouxe, cada pessoa é única. Então, dependendo da interpretação que ela tem, a vivência que ela tem para aquele fato, daquela fuga, muitas pessoas, que nem você disse, não é só o sono. Outras pessoas vão fugir para comida, para bebida, porque ela viu disso. Não quer dizer que ela foi explícito para ela que é aquilo que é a forma de resolver os problemas. Mas na interpretação que ela deu naquele momento foi aquilo que solucionou aquilo. Então, para isso funcionou. Então eu vou pender para aquilo, né? Sim, sim, pelo alívio imediato, né? A Thaís está perguntando, ser uma pessoa indecisa e sempre acabar fugindo é por ter sofrido traumas? De novo, pode ser que sim, pode ser que não. Pelo olhar sistêmico, pela constelação, o que o Bert Hellinger dizia? Que uma pessoa indecisa, ela não tem no seu coração o pai e a mãe. Então ela fica dividida. Como ela não tem os dois dentro dela, ela fica dividida, ela fica indecisa. E essa fuga é aquilo que a gente falou. Muitas vezes é um sinal, sim,
de algo, nós vamos chamar de trauma. Tem gente que, quando a gente fala trauma, pensa assim, ah, eu não tive trauma na minha infância. Todos nós tivemos. A sua mãe saiu para fazer compras no supermercado e deixou você em casa, você tem um trauma. A sua mãe trabalhava fora, o seu pai trabalhava fora, ele viajava, eles foram a um casamento e não levaram você, então você tem traumas, né? Por quê? Porque pela ótica da criança, principalmente na tenra idade, nós não sabemos, nós não temos a noção. O papai vai, mas ele vai voltar. Você já viu um bebê que está todo mundo na sala conversando, ele está lá quietinho. Uma vai para a cozinha, outro vai para o banheiro, outro vai para o quarto. Ele fica sozinho, ele começa a chorar porque a sensação que o bebê tem é que ele vai morrer, que ninguém vai voltar, né? Então, isso é inerente ao ser humano. Todos nós tivemos desafios, todos nós tivemos traumas, e todos nós carregamos medos desproporcionais, medos irreais, que o nosso adulto sabe resolver, mas a nossa criança não. Mas nós se nós não olharmos para essa criança, se nós não reconhecermos que essa é uma dor dela, nós vamos continuar repetindo uma atitude defensiva por conta de uma ameaça inexistente. Então pode Ela ser sim assume o resolver. controle. Sim, sim. Até que nem você estava definindo o trauma, fiz rapidamente um desenho aqui. Imagina uma corda, inicia a vida aqui, em algum momento, algum evento ou muito devastador na vida da criança, ou um simples fato de todo mundo sair da sala de estar e só tá a criança sozinha. Que eu estava lendo sobre a terapia sistêmica, que uma das primeiras funções dentro do sistema familiar é o pertencimento, Sim. né? Que Uma se das leis. sentir pertencendo, isso, uma das regras, pertencendo àquele meio. E até mesmo teve deixa eu ver aqui, não sei, Thaís falou, eu não tive pai e mãe, Neide, isso que eu tinha conversado com você para a gente trazer, que foi uma dúvida que eu trouxe com o nosso grupo de estudos, se a pessoa não conhece o pai e a mãe biológicos, eles têm interferência porque, na regra, segundo a sistêmica, você é 50% pai e 50% mãe. E se aquela pessoa não conhece o pai e a mãe biológicos, como isso funcionaria? Tá. Na constelação, o que o Bert Hellinger dizia? Que a criança que foi adotada, ela traz com ela toda a carga do sistema familiar dela. Né? E ela vai entrar no sistema familiar dos pais substitutos, dos pais adotivos, né? Mas a vida, quem deu a essa pessoa foi pai e mãe biológicos. Mas eu nunca vi, eu não conheci. Mas esta vida, a vida que você tem, você deve a eles. Enquanto você não os aceitar no seu coração, e aceitar e perdoar não significa aplaudir o que o outro fez ou, enfim, concordar com. Mas é assim, a pessoa fez aquilo certamente porque não tinha outra alternativa naquele momento, né? E às vezes não, certamente essas pessoas que abandonaram essa criança estavam dentro do que estavam sendo fiéis ao sistema, né? Eu já trabalhei durante muitos anos aplicando o processo Hoffman e eu trabalhei com muitos alunos, que nós chamávamos, né, de alunos, que eram adotados. Para vocês terem uma ideia, o aluno que nunca viu nem o pai, nem a mãe biológicos vai trabalhar 50% os pais biológicos e 50% os pais adotivos. Mas ele foi adotado ao nascer, mas ele nasceu, ele teve toda a vida intrauterina, ele tem, eu até falei isso para você
gravou essa frase. Esta criança conviveu com a ausência dos pais. Com a presença dos pais adotivos, sim, mas com a presença da ausência dos pais biológicos. Então, certamente, essa pessoa traz um conteúdo de abandono, de rejeição, de menos-valia muito forte. Não é regra, né? Mas ela viveu uma experiência traumática logo ao nascer ou ao ser doada para a nova família, né? Isso que Então, você trouxe de honrar a família, eu achei honrar o sistema. Por exemplo, a criança, se ela não tiver o aceitar, entrar em acordo com os pais, ali, por exemplo, a criança vira um adulto e não teve esse processo, ela pode fazer, ela diz, eu nunca vou abandonar meu filho, eu nunca vou fazer isso com ele. Mas, inconscientemente, num momento de dificuldade ou algo assim, ela pode fazer aquilo, por exemplo, ir embora ou algo assim, por estar indo contra, de certa forma, a programação daquela família, seria mais ou menos isso? pode ser isso, e pode ser que esta pessoa tenha sofrido tanto a dor do abandono que ela vai, entre aspas, hein, gente, muito entre aspas, ela vai dar um jeito de não gerar, não gerar filhos. Ou ela vai rejeitar a ideia, ou de repente ela se torna infértil, ou ela vai se casar com alguém que seja infértil também, para não repetir a história. Uhum. Entende? Então, porque toda a nossa história, pelo movimento sistêmico, né, pela visão sistêmica, está dentro de nós. E nós, mesmo não conhecendo a nossa história, a nossa história norteia a nossa vida. Você sabe que eu sou voluntária do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um grupo de voluntários, é totalmente de voluntários, que através do número 188, você disca 188 e você conversa com um voluntário que está lá para te dar apoio emocional. O objetivo é a prevenção ao suicídio. Eu nunca me liguei, Mica, que eu sou voluntária do CVV, cujo objetivo é a prevenção ao suicídio, Sim. sendo que o meu avô, o pai do meu pai, foi suicida. Eu nunca tinha feito essa ligação. Você vai me dizer, ai, Neide, mas você é muito tapada, né? Porque tá óbvio. Mas o óbvio não saltou aos meus olhos. A primeira vez que eu fui fazer constelação, eu tinha uma sensação, Mica, de não fazer parte. Eu não estava sendo rejeitada, eu não estava sendo excluída, mas eu não conseguia me sentir parte em lugar nenhum da minha vida, em nenhum grupo aos quais eu pertencia. E aí eu fui fazer a constelação, e eu fui fazer uma constelação individual com bonequinhos, e quando a consteladora foi perguntando a minha história e tal, chegou na minha bisavó materna. Quando eu fui contar a história da minha bisavó materna, eu percebi que aquele sentimento de não pertencer era da minha bisavó. Ela veio da Itália, porque a família não foi a favor do casamento dela. Ela veio para o Brasil e nem aprendeu a língua, para você ter uma ideia de quanto que ela não se sentia parte do Brasil. Então, a partir daquele momento, quando eu percebi que a minha alma estava sendo fiel à minha bisavó, estava querendo trazê-la para o meu sistema, né? Honrá-la, eu não precisei mais sentir. Você vai dizer, como assim não precisou mais sentir? Cada vez que aquele sentimento vinha, eu me lembrava da minha bisavó. E eu pensava, essa dor é sua, não é minha. É muito... Gente, nós não somos seres soltos no universo. Nós temos uma família, nós temos vínculos, nós temos vivências, experiências. E isso para falar desta vida que nós vivemos.
né? Os nossos vínculos. Por que que nós temos um vínculo? Nós nos conhecemos em janeiro. E eu tenho certeza que você tem um carinho por mim, assim como eu tenho um carinho por você. Certamente isso não está solto. Você traz elementos do meu sistema e da minha história, e provavelmente eu traga da sua, né? Então, as nossas crianças interiores estão em conexão de alguma maneira. E é muito legal isso, que dentro da sistêmica eu consigo ver também muito a hipnoterapia. Que, por exemplo, quando a gente vai ao encontro da nossa criança ferida, ela vai trazer muitas coisas que não são dela. E a gente busca tratar. E na própria hipnoterapia, quando a gente entra em contato com a nossa criança interna, eu sempre dou a sugestão que a partir de agora aquela criança não está mais sozinha, não está mais Sim, abandonada. Tem um adulto no lado dela. Então a gente diz, pega essa criança no colo e abraça. Faça tudo aquilo. E muitas vezes a pessoa, ela tenta procurar externamente. Por exemplo, eu vou tentar procurar esse cara aqui, que esse cara aqui ele vai suprir uma necessidade minha que nunca foi suprida na minha vida. Tenta suprir coisas de forma externa. Mas o fato é que o que está perdido é dentro de si mesmo. E a criança quando ela começa a se sentir que tem alguém ali com ela, apoiando ela, acolhendo ela, dando um novo olhar para aquela situação, vendo que daí eu vejo dentro da sistêmica, que a mãe, no momento do perdão ou algo assim, que a mãe é resultado das programações dela. Ela foi criada, de certa forma, aquela era a realidade dela. Aquela era a maturidade dela para te criar daquele momento, naquela hora. Então, aquele não dela, talvez tenha sido um não que ela recebeu, a mesma situação quando ela era criança. Então, ela só está replicando. Então, por isso que é interessante você ter essa jornada de você conhecer essa criança, você se libertar, você internamente. Você ir se sim, libertando. sim. A Josiane está falando uma coisa bem, aliás, como sempre, uma coisa interessante. As necessidades não atendidas nem sempre é traumático, mas não se internaliza o que não se tem. Exato. Se você não tem o registro do isso dentro da visão sistêmica, nós chamamos da função materna. A função da mãe, não, nem sempre a função materna é exercida pela mãe, mas a função materna é o acolhimento, né? Então, te dá segurança, te dá o lugar, né? E aí o pai é aquele que te leva para a vida, aquele que te impulsiona, né? O pai é aventura. A função paterna é essa, vai, eu tô aqui, se precisar eu tô aqui, mas vai, né? Vai para o risco, vai para a aventura. E se a pessoa não teve a função materna, se ela não foi amparada, ela não tem esse registro. E muito provavelmente ela vai para a vida adulta sentindo uma falta que ela não sabe nem do que é. E aí gera, isso ela pode entrar numa carência achando que ela não dá conta, ou ao contrário, como ela teve que dar conta sozinha da vida, ela vai feito um trator. Não precisa de ninguém. É como eu disse, o ser humano não é não é matemático, né? O que acontece não é uma coisa, aconteceu comigo, vai acontecer com todos os seres humanos. Não. Nós somos uma análise combinatória de várias circunstâncias, de várias experiências e que resultam em nós, do jeito que nós somos. E isso, muitas vezes, pode gerar em nós, às vezes, pessoas que viveram uma mesma circunstância, uma deslanchou porque aquilo serviu de agora eu Inspiração. vou, isso aqui eu vou provar que eu posso, que eu não sou isso, eu sou a lei. E pode ser que o outro entre numa vitimização e se sinta impotente diante da vida, né? E tudo isso tem a ver com com o seu sistema. Crianças adotadas, esquema de Ó, tem uma abandono. pergunta legal aqui, Neide. Quando brigamos com a nossa criança interior, em vez de acolher, o que pode ser? Dá ruim, viu? Dá ruim. Não dá É, certo pensando. na verdade, brigar com a nossa criança interior
é não reconhecer os nossos sentimentos, não reconhecer as nossas emoções, as nossas vulnerabilidades, né? A nossa criança, ela tem medos, a nossa criança não é só dor, medo, trauma. A nossa criança é toda uma alegria, a espontaneidade. Só que se você não olha para sua criança na dor, você não vai olhar na espontaneidade que ela tem. Nós somos um canal energético. Se você bloqueia a dor, você bloqueia o amor. Você bloqueia o fluir da sua vida. Então, quando você briga com a criança interior, significa o quê? Você está brigando com uma necessidade que ela tem. Você está inconscientemente, muito provavelmente, ou subconscientemente, não olhando para uma necessidade que ela tem e que não está sendo atendida. Né? E muitas vezes é uma necessidade que não será atendida. Só que se você briga com ela, é mais um dado de incompreensão que vai gerar dentro de você uma tristeza, vai amplificar a dor daquela criança. Quando a gente fala daquela criança, na verdade somos nós, né? É uma parte de nós. É uma parte de nós que norteia as nossas emoções e as nossas atitudes, né? Muitas vezes nós temos reações absolutamente infantis. A gente fica de mal, a gente entra em competição, sente ciúme. Parece criança que não pode pegar o brinquedo, a outra pega o brinquedo, você fica com ciúme, você quer aquilo tudo para você, né? Então, você pergunta, né? Quando brigamos com a nossa criança interior, o que pode ser? Pode ser isso, o medo, o receio, né? Ou a inabilidade de olhar para dentro de si e reconhecer, puxa, peraí, deixa eu ouvir. O que eu estou sentindo de verdade? Porque a nossa criança foi muito calada, né? Homem não chora, meninos não choram, as meninas têm que ser bonitinhas, não podem fazer certas coisas, não podem saber, e muitas mulheres perdem a sua força porque têm que ser fracas, porque foram criadas dessa maneira, né? Foram programadas dessa maneira. Né? E se você faz a mesma coisa com a sua criança interior, eu assisti a uma sessão de hipnose em que, num dado momento, a pessoa que estava passando pela experiência estava falando com, enfim, estava falando com o próprio filho dele, né? Numa circunstância. Ele estava falando com o próprio filho dele. Ele estava falando, dando bronca no filho dele, pelo que o filho estava sentindo. E aí a hipnoterapeuta, né, mostrou para ele, olha, quem você viu fazendo isso? Quem falava assim com você? E ele reconheceu, nossa, eu estou falando igual a minha mãe falava comigo. E a gente não percebe o óbvio. Aliás, uma das definições de neurose é essa, né? É a dificuldade, é a incapacidade de perceber o óbvio. Então, eu espero ter respondido, Magda, a Eu sua pergunta. penso que quando você nega a criança interior, ela passa a te perseguir. Que regras da mente dentro da hipnoterapia, quando você, por exemplo, você vai dormir, você fala, quero dormir, quero dormir, quero dormir. O que acontece? O sono vai mais longe ainda. E quando Exatamente. você nega essa criança, mais presente ela tá, mas ela está te perseguindo. Falando que tem algo de errado ali e você está querendo negar aquele algo de errado. Então, quando você tem um contato com ela, quando você aceita ela, ela não te persegue mais. Ela caminha junto com você. Exatamente. Ela te acompanha, você não está mais sozinho. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, será que é a Iva? Não. É como sentir que pertencemos com a mãe não, com a mãe sendo que ainda adulta, ela não faz questão de me reconhecer que eu sou uma pessoa boa. Então, a sua mãe, ela é o que ela é, mas ela te deu a vida. E ela tem motivos para ser. Não estou justificando a sua mãe, de jeito nenhum. Só que assim, o que você vai fazer com o que ela fez com você é que está nas tuas mãos. E enquanto você ficar acusando a sua mãe
Você está com a sua mãe aqui e você está olhando para ela, acusando-a e querendo ser maior do que ela. Você é filha dela, você veio depois. Você é sempre e será sempre, nós sempre seremos menores do que os nossos pais. Nós somos pequenos e eles são grandes. Se você olha para sua mãe criticando, achando que você sabe melhor o que ela deve fazer, isso atravanca a sua vida, não a dela. Porque ela já passou a vida para frente, ela passou para você. E você está de costas para a vida, tá vendo? E olhando para sua mãe e criticando. Você está presa à sua mãe. No momento em que você... o doutor Fernando Freitas, ele faz um gesto que eu acho que é muito significativo. Ele diz assim, eu tomo o melhor de você, mãe, e deixo com você aquilo que não foi bom. Aquilo que me feriu, aquilo que te deixou, vamos dizer assim, a doença da nossa família. Mas eu trago você com o seu melhor no meu coração. E com os nossos pais, no melhor deles, no nosso coração, nós podemos ir adiante. Tendo os nossos pais inteiramente, não é só a parte boa que está atrás de nós, é do jeito que eles foram, com todo o bem, com todo o mal. Eles vêm atrás de nós, nos dando força para frente. O que nos impulsiona para frente não é o futuro, é o passado. É o passado que fala, vai. Você não gostou do que fizeram com você, não foi boa a experiência, faz diferente, mas vai. Com tudo aquilo que essas pessoas viveram, sofreram, aprenderam, tiveram sucessos, insucessos. Várias e várias pessoas viveram antes de você para manter a vida, para poder trazer a vida para você. Isso é precioso. Então toma a vida naquilo que ela tiver de melhor e faça valer a pena. Honrando os seus pais, quem quer que eles sejam. Honrando toda a sua ancestralidade. E aí sim, você vai poder construir e fazer diferente. Com a bênção deles. Enquanto você ficar brigando, você vai viver um emaranhamento que vai te fazer repetir o pior, né? Quanto mais a gente briga com eles, mais a gente repete igual. Por amor. Tudo isso, gente, é por amor. Isso que é mais louco, é um amor de alma, né? Eu tava aqui vendo você explicar, e que nem antes a gente tinha conversado pelo WhatsApp, fez eu relembrar que eu fui caminhar antes e eu tava escutando um podcast sobre o olhar sistêmico. E quando você falou que a gente é menor que os pais, daí antes a gente até trouxe o exemplo da pessoa que não teve pai e mãe presentes. E depois eu até conversei com você. E Neide, eu até escutei no podcast, né? Mas também ao contrário, muitas vezes isso acontece. Quando você tem o pai e a mãe muito presentes de você, você tenta crescer, mas não por algo ruim, pelo amor que tem nessa alma ali. Então você tenta muitas vezes acolher aquilo, mas que não é nosso, porque eles dizem que o pai, que você também trouxe aqui, o pai e a mãe, eles são maiores, eles sabem viver. Então a gente não pode tentar. Daí tem uma lei dentro de vocês falam, se tiver abertura para isso, mas se não tiver abertura, você não tem o direito de fazer isso porque foram eles que te deram a vida. Muitas vezes, eu já vivi já fiz várias constelações em que o filho, ele fica grudado na mãe, né? O filhinho da mãe. Aí ele não consegue se relacionar com mais ninguém, porque ele exclui o pai. É complexo, né? Isso aí eu teria até que fazer um desenho e tudo mais. Mas eu já fiz uma constelação em que o rapaz dizia, eu não tenho problema nenhum com os meus pais. Só que ele não sai
Ele mora num apartamento separadamente e tudo mais, mas ele não sai da barra da saia da mãe nem do pai. De alguma maneira, ele está sempre com os dois. E na constelação apareceu que ele tem uma dor crônica que ninguém descobre, médico nenhum, exame nenhum, enfim. E essa dor, essa doença está entre o pai e a mãe dele. Ou seja, ele fica doente porque ele tem a crença de que se ele não ficar doente, os pais se separam. O que une os pais é a doença dele. Olha que coisa, né, super interessante. Né? Porque toda doença, todo sintoma está a serviço de te mostrar alguma coisa relacionada ao seu sistema. Nossa, amiga, eu tô vendo que faltam 5 minutos. Passou voando essa live, Neide. O Mica falou assim, Neide, você quer 1 hora ou você quer mais? Como é que você... Eu falei, não, Mica, pelo amor de Deus, 1 hora é mais do que suficiente. Nem vai ter, pensei, nem vai ter assunto para tanto. Olha aqui, que coisa. Eu falei, vai ter que ter uma parte 2 dessa live, né? Porque foi muito legal. Ó, tem galera já falando, faz mais uma live. Então, vamos marcar assim. Ó, Foi aí muito foi a programação da mãe e não precisa ser a sua, exatamente. Né? A história da sua mãe não precisa se repetir em você. E o que eu gostaria de falar para quem está aí, anotar ou algo assim, alguma frase para refletir durante a semana, que muitas vezes você busca fora. Então anota no papel ou algo assim, e tenta responder isso, da forma que achar necessário. Como é buscar fora aquilo que está perdido dentro de si mesmo? Então, quem quiser pensar mais sobre isso, dá uma notada. Como é buscar fora aquilo que está perdido dentro de si mesmo? Isso. Então, eu acho que a gente poderia ir encerrando por aqui. Neide, muito, muito obrigado. E agora eu Obrigada. estou vendo até uma função de 3 pessoas. Estou pensando até em a gente chamar a Iris, porque foi você e vocês duas que eu conectei nessa questão assim. Então, mas a gente vai convidando. Muito, muito obrigado por hoje. Foi Obrigada a você. incrível. Foi a live que teve mais audiência até hoje. Então, foi muito legal. Foi Que muito legal. aprendizado. Muito, muito legal mesmo. Muito obrigado. E eu quero agradecer as pessoas que estão sempre juntinhas, né? A Thelma, a Dani, a Jane, que está minha amiga Marionice, enfim, eu não vou nominar todas as pessoas, vai passando muito rápido aqui, mas eu fico muito feliz com a presença de vocês. E muito obrigada, Mica, e quando quiser pode me chamar, tá bom? Vamos conversando, sim. A live vai ficar gravada, galera. Quiserem dar dica, feedbacks do que acharam da nossa live, a gente está à disposição. Muito obrigado por todos estarem presentes aqui e até a próxima. Até a Até. próxima. Beijo.